Olha, uma informação importantíssima que chega de Brasília com o nosso repórter Bruno Pinheiro. Bruno, agora há pouco você falava sobre a visita de Lula à China. Ao que tudo indica, essa viagem pode ser adiada, é isso, Bruno? E por quê? Justamente, viu, Tiago? Essa informação acaba de ser confirmada. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, esteve no Hospital Sírio-Libanês na noite de ontem, está no Alvorada na manhã desta sexta-feira e com início de pneumonia. Isso foi confirmado através dos médicos em um exame realizado na noite de ontem e usou o Twitter de Lula nas redes sociais, confirmando essa informação. O sintoma é leve, mas ele vai ficar, então, de repouso no Palácio da Alvorada e a viagem será adiada. Vai acontecer somente no domingo e ainda será avaliada essa ida de Lula até a China, juntamente com os ministros e vários empresários. Agora, uma outra informação que também é importante, a nossa equipe acabou de confirmar uma reunião com os ministros que iria acontecer na manhã de hoje aqui no Palácio do Planalto. Ela também acaba de ser adiada. Uma informação que nós acabamos de confirmar, que essa reunião será às 15 horas de hoje, ainda com uma avaliação se vai acontecer lá na residência oficial da Presidência da República. Então, só para quem nos acompanha entender, são duas informações. A viagem do final de semana sendo adiada com a expectativa de ser no domingo e a reunião ministerial que iria acontecer às 10h30 da manhã de hoje aqui no Palácio do Planalto. Ela também acaba de ser adiada. Vai acontecer às 15 horas e com essa expectativa, uma avaliação de acontecer na residência oficial. A gente continua acompanhando. Essa informação veio ainda ontem à noite, quando Lula esteve no hospital no Sírio-Libanês, e agora na parte da manhã a sua assessoria acabou de confirmar então que de fato ele esteve, realizou esses exames, o sintoma é leve e continua na residência oficial, viu, Tiago? Sim, inclusive com a postagem oficial que foi feita pela Presidência da República. Bruno Pinheiro, daqui a pouco você volta, inclusive a postagem. O presidente da República, Lula, está no Alvorada após exames no Hospital Sírio-Libanês ontem à noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da viagem à China. Foi a postagem feita agora há pouco no Twitter, girando os nossos comentaristas. Amanda Klein, a viagem adiada por um dia, mas é sempre uma informação que pega todos de surpresa. Por motivos de saúde, Thiago, não tem muito o que fazer. Lógico que há muita expectativa em torno dessa viagem de Lula à China, uma comitiva empresarial imensa, com quase 100 integrantes, muitos ministros, deputados, senadores, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Lula organizou uma verdadeira entourage, o seu entorno é enorme. É uma viagem com expectativas e possíveis repercussões comerciais muito maiores do que teve a viagem aos Estados Unidos, há cerca de um mês, por exemplo, para conhecer Joe Biden. Lula quer deixar claro que dará sempre privilégio a esses dois parceiros, tanto Estados Unidos quanto China. Havia expectativa também, ou há ainda, de uma conversa com Xi Jinping em torno daquela proposta do Brasil para mediar as conversas na guerra entre Ucrânia e Rússia. O Xi Jinping teve recentemente também com o líder Vladimir Putin. Então, de fato, não é uma semana boa para Lula. Há vários problemas caindo no seu colo e culmina agora com essa informação de que ele tem uma pneumonia leve. Só para a gente lembrar, então, teve altercação mais uma com o Banco Central, porque houve a manutenção da taxa básica da economia, a Selic em 3,75% ao ano, acompanhado de um comunicado muito duro, considerado excessivamente duro e até preocupante pelo ministro da Fazenda. Lula voltou a dizer ontem que não existe motivo plausível, não existe explicação, não dá para entender que a taxa de juros continue num patamar tão elevado, lógico, essa visão política do presidente da República. Então, voltou a atacar o Banco Central. Aí você tem também toda a contenda com o Sérgio Moro, que pegou muito mal para o presidente, primeiro ele dizendo que queria que Moro se ferrasse, mas principalmente eu acho que a declaração de ontem foi muito ruim, muito grave, acho que a gente vai ter chance de comentá-la mais à frente no jornal, dizendo que aquilo era uma invenção do
Moro, uma armação do Moro, ele ataca, ele atinge não só Moro, mas como outras instituições independentes, Polícia Federal, Ministério Público e o seu próprio governo, que agiu como um governo de Estado, não fazendo distinção entre aliados e adversários políticos e dando todo o respaldo para que a Polícia Federal fizesse seu trabalho, para que a operação acontecesse como tinha que acontecer, sigilosamente, em 45 dias rendesse frutos e resultados tão exitosos com a prisão de 9 integrantes do PCC. E agora, essa notícia da pneumonia e o adiamento da viagem a Lula, além de toda a briga que a gente mencionou aqui na entrevista com Marcel Van Hatten, entre Câmara e o Senado, as duas casas que faz com que 29 MPs não andem, fiquem paralisadas. Então, se as últimas semanas foram positivas para Lula, no sentido que todos os holofotes estavam direcionados para o seu principal adversário, que é Jair Bolsonaro, no caso das joias, essa semana as joias foram praticamente esquecidas e todos os petardos acabam voltados para Lula e, em parte, por responsabilidade do próprio presidente, que não mediu suas palavras, fez escolhas erradas politicamente, cometeu erros primários e colheu os frutos. E agora, lógico, esse motivo de saúde não tem nada a ver, mas acaba, de qualquer forma, sendo mais uma má notícia essa semana. Dávila? Bom, o cancelamento da viagem por motivo de saúde acontece. E as coisas, a relação com a China comercial não vai parar por causa disso. Então, inclusive, os acordos provavelmente vão continuar. É uma viagem com um peso muito mais simbólico do que algo concreto. O que tem de concreto ou já está acontecendo ou tenderá de acontecer mais à frente. Não é a visita presidencial que vai mudar o curso da relação comercial do Brasil com a China. Agora, o problema é que o Brasil vive crises sistêmicas desde o primeiro dia do governo Lula, porque, como eu disse, ele vive uma realidade paralela. Ele briga com o Banco Central quando ele tem que fazer a lição de casa e apresentar uma proposta de equilíbrio fiscal, de ajuste fiscal. Ele briga com a Polícia Federal, com o Ministério Público, quando essas instituições estão cumprindo o seu papel e desmantelando parte de uma ação do PCC para assassinar pessoas. Ou seja, Lula briga com os fatos. E brigar com os fatos contra a realidade é a natureza típica de presidente populista. Populista é isso. Se a realidade não condiz com o que eu acredito, joga fora a realidade e vamos focar no que eu acredito. E isso manipula as instituições. O Brasil vem vivendo uma intervenção na lei das estatais. Tudo que vem sendo feito hoje é para enfraquecer as instituições ao invés de fortalecer, como vem sendo os atos do presidente. Por quê? Porque quando os fatos não correspondem à sua expectativa. O Brasil precisa ter um presidente de verdade. Como eu disse aqui já na Jovem Pan, é preciso tirar a camisa de militante político e ser presidente da República. Aliás, o que Lula devia fazer agora, aproveitar o fim de semana aí, que ele provavelmente vai estar com pneumonia, não vai poder sair muito de casa, é assistir o filme Invictus, que conta a história do Nelson Mandela. Aí você vai ver o que é um estadista, o que é a grandeza de um homem que depois de 27 anos de prisão, sai da prisão para se tornar presidente da República e conciliar a nação, reconciliar na África do Sul brancos e pretos, acabar com o apartheid e governar para todos os brasileiros. Ainda não caiu a ficha do presidente Lula que ele tem que governar para todos os brasileiros, tem que defender o interesse nacional e não ficar fazendo palanque político, discurso de militante, ignorando os fatos. O custo de ignorar os fatos para a população brasileira vai continuar sendo inflação alta, desemprego, baixo crescimento da economia. É tudo o que o Brasil não precisa para retomar a confiança, para retomar principalmente uma expectativa positiva que o Brasil pode sair deste atoleiro do baixo crescimento, da queda da renda e da queda dos investimentos.